Boa tarde, estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, Samira. Tudo bem? Como é que foi a semana? Estou ajustando aqui a posição. Dá um feedback aí, se está vendo bem, ouvindo bem. Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade e nossas emoções, saúde das emoções. Vamos esperar a nossa convidada maravilhosa. Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos começar a compartilhar, gente, a contribuir aí com as pessoas. Que bom, fico feliz que esteja tudo bem com vocês. Muito feliz. Minha semana também foi maravilhosa, bem corrida, porém muito gostosa. Muito bom quando a gente na verdade é um cansaço tão bom quando a gente tem uma semana assim que a gente sabe que foi bem movimentada, mas que foi produtiva, né? Porque o que é produtivo, gente? Produtivo é quando você faz... Boa tarde, Brenda, seja bem-vinda. Produtiva, eu considero quando você faz aquilo que você colocou no script, que você colocou ali como meta, como objetivo, e de fato você foi lá e conseguiu, né? Isso é que eu considero aí produtivo, né? Porque produtivo não é você... Estou esperando aí a nossa convidada, enquanto ela não chega, a gente vai batendo um papinho aqui, né? Produtiva não é se encher de serviço. A gente pensa que é isso, né? Eu estou ocupada o dia inteiro, então eu fui produtiva. Não, às vezes não foi produtiva. A nossa Síria chegou, ok. Então a gente vai já iniciar a nossa live já aqui com a nossa convidada. Vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa abençoar vidas. Pronto? Olá, certo? boa tarde. Boa tarde, minha querida. Queria aprender a botar esses coraçõezinhos subindo aí do lado. Quem é que bota isso? Esses coraçõezinhos são as pessoas que estão nos ouvindo. Elas têm essa opção de colocar coraçõezinhos, alguns desenhozinhos que tem. É quem está na live nos ouvindo aí. Pode colocar assim, ó, colocar agora. Pois é, amiga. Oi, Samira. 3 mulheres maravilhosas aí, que estão assíduas toda sexta-feira. A Brenda está dizendo que é só clicar no coraçãozinho que vai dando certo. Mas obrigada pelos esses coraçõezinhos fofinhos subindo aí. Parece aqueles balões cheios de gás. Vão subindo. É muito legal. E aí, como foi a semana, Síria? Foi bem, tudo tranquilo, dando certo tudo. Eu estava nesse instante falando para elas que a minha semana foi bem produtiva, foi corrido, mas foi produtivo porque eu fiz tudo aquilo que estava no script. E fiquei muito feliz por isso. Se eu procrastinei, foi bem menos do que o habitual. Que bom, a vitória, né? Sim, só por hoje, né? Sim. A vitória está aí. Então, vamos lá, né? A fala é toda sua, hoje eu estou aqui exclusivo para aprender. Não, você tem uma interação muito boa, porque você você funciona como quem está ouvindo. Você vai fazendo, eu fico às vezes muito na teoria, né? E você vai trazendo, puxando para a prática. Sim, mas então isso assim, tal, como é. Então essa interação é muito boa.
Aí Sim, vamos sim. iniciando, então. Sim. Eu não sei se quem está nos assistindo hoje assistiu na semana passada, porque a gente está falando sobre sexualidade do ponto de vista assim, da restauração, né, das necessidades emocionais ligadas a essa temática. E na semana passada, a gente falou sobre a dependência de amor e sexo, que, na verdade, é uma continuação daquela live que a gente falou de codependência emocional, que quando chegou no final, a gente disse que a codependência de amor e sexo é um tipo de codependência emocional específica. E que ela está ligada, assim, no sentido que a pessoa ela não consegue viver se ela não se sentir bem, se sentir feliz, se sentir viva, se ela não estiver envolvida num relacionamento. Mesmo que esse relacionamento ele não seja um relacionamento amoroso, afetivo, como deveria ser, mas um relacionamento muito baseado na sexualidade, né? Onde a moeda do amor é trocada pela moeda do sexo. Então, o homem busca o corpo de uma mulher, o sexo com uma mulher, e a mulher busca no homem também uma satisfação emocional, mas por ela estar com essa moeda trocada, os dois começam um relacionamento de trás para frente. Primeiro, se conhecem, logo já têm intimidade sexual, para depois construir, se der, em cima disso, uma intimidade amorosa, afetiva, de parceria para a vida. Então, essa codependência emocional de amor e sexo, ela prende os dois, escraviza os dois dentro de uma relação onde não tem uma real intimidade. As pessoas não se conhecem, não se dão a conhecer, não tem um encontro verdadeiro de alma, assim, de eu sou essa pessoa, você é essa pessoa, e a gente a gente se relaciona afetivamente. Não, acaba sendo só pelo sexo mesmo. Então, o homem é atraído pela beleza, pelas formas da mulher, pelo jogo de sedução que ela faz. A mulher se sente atraída pelo charme, pelas conversas, né? Então, normalmente, você tem um narcisista, de um lado, e uma pessoa carente afetivamente, que não, por medo de solidão, de ficar só, se contenta com um relacionamento que é altamente frustrante para a mulher. Porque ela busca amor, mas ela encontra sexo porque ela oferece sexo. Ela oferece o seu corpo, ela se torna objeto sexual meramente. Então, é uma relação muito agressiva para o emocional, principalmente da mulher. Então, É nós algo bem falamos... disfuncional, né? Algo bem Sim, disfuncional. bastante disfuncional, bastante, porque a pessoa fica naquele ciclo vicioso, ela se sente só, busca em sites de relacionamento, ou assim, curtindo a noite, saindo, paquerando e tal, mas dali vai para a cama e pronto. Segundo encontro, às vezes já tem o relacionamento sexual e aí vai se encerrando aí. Aí a mulher, por ela ter uma busca, né, de ser amada, de ser seduzida, de ser conquistada, de se sentir importante, desejada dentro desse relacionamento, ela se frustra, porque não vai ter todo o complemento afetivo, emocional que a pessoa busca. E, então, assim, isso é a dependência de amor e sexo. E hoje a gente ficou de falar da compulsão sexual.
que aí é uma outra forma de distorção da sexualidade. E para a gente falar de compulsão sexual, a gente primeiro precisa entender o que é uma compulsão. Sim. Dependência química, que hoje em dia ninguém mais usa essa expressão vício, né? Alcoolismo, dependência química de... Também o alcoolismo é um tipo de dependência química, mas drogas, dependência, né, química de drogas, são dependências de medicamentos, né? Então, essas são dependências químicas, álcool, cigarro e drogas. E tem as dependências comportamentais, onde você não tem um mau hábito ligado a uma substância, mas a um comportamento. Então, por exemplo, fazer compras compulsivamente, mesmo sem você precisar daquele objeto, mesmo se você não tem, gerando dívidas para você, mas você tem uma necessidade de fechar algum buraco emocional, existencial, da ansiedade, de vazio, preenchendo com coisas que você compra, preenchendo com comida, com atividade física, com jogo na internet, com rede social. Então, assim, essas são comportamentos, são dependências comportamentais, que a gente chama de compulsões comportamentais. Então, são hábitos, maus hábitos, né? Que são aprendidos, a gente aprende e seguidos por alguma gratificação emocional. Então, esse mau hábito, a pessoa sente momentaneamente, existe um prazer, alivia, do mesmo jeito que a droga, que o álcool, vai aliviar uma ansiedade, uma crise de angústia. Aquele comportamento, o ato de eu comer, de eu passar horas e horas na internet, nas redes sociais, lá no celular, tudo isso traz um alívio da ansiedade, então traz uma gratificação. Aí isso vai, uma gratificação emocional, alivia, né? Ansiedade, angústia, o medo, o desconforto emocional, e aí eu acabo ficando dependente daquilo. Então, nesse caso, o comportamento vai ser, em vez de ser a comida, em vez de ser a droga, em vez de ser a comida, em vez de ser a compra, em vez de ser o jogo, vai ser o sexo. A prática sexual, a atividade sexual. Então, a pessoa está se sentindo só, angustiada, está se sentindo, está com a estima lá embaixo, sentindo que ninguém a ama, ninguém a escolhe para a vida, que não... Enfim, ela pode estar sentindo uma série de emoções negativas. Por isso que a gente falou de sexualidade e saúde emocional. Então, a pessoa não está saudável emocionalmente, ela está vivendo conflitos interiores, a baixa autoestima, sentimentos de rejeição, e ela entra nesse estado de angústia, de ansiedade, aí de alguma forma, houve uma primeira vez em que ela teve um relacionamento sexual fortuito e aquilo deu uma sensação de alívio daquele desconforto emocional. O cara gostou de mim, eu estava ali naquela festa, ele botou o olho em cima de mim, ficou me paquerando, tudo. Eu não queria nem ir assim para o motel logo de cara, mas se eu não fosse, eu ia perder a chance. Depois sim, eu tenho que ir, né? Eu não sei se depois, se eu disser não, do jeito que está todo mundo assim, muito liberal, ele arranja outra pessoa e eu danço. Então eu vou.
eu também não estou sozinha, não estou legal, quero me vingar do meu namorado, meu marido, meu noivo que me traiu, quero mostrar que eu também posso. Enfim, é um conjunto emocional ali de ciúmes, de inveja, de medo, de sentimento de fracasso. Pode ser N coisas que a pessoa esteja sentindo e ela tem essa primeira experiência, assim, sexo por sexo, aquilo alivia momentaneamente. Só que depois daquele prazer, daquele alívio do mal-estar, é momentâneo. Depois de um tempo, isso começa a se dissipar e, novamente, a pessoa entra no mal-estar emocional. Ela volta para o relacionamento que ela tem fixo, né? Onde ela não se sente feliz, se sente mal amada, às vezes um relacionamento com um companheiro muito hostil, agressivo, ou ela volta para a realidade, enfim, que ela vive. Ela está num ambiente onde ela é subestimada, onde ela é humilhada, onde ela se sente inferior. E aí começa o ciclo, toda aquela angústia novamente. E aí o que ela faz? A pessoa, o cérebro já gravou que o remédio que termina com aquele mal-estar é sair, arranjar uma pessoa e ter um relacionamento. Não necessariamente no primeiro dia, eu estou fazendo muito resumido, mas entenda que é uma coisa assim, muito fortuita. Não é dentro de um relacionamento sério, de que as duas pessoas estão caminhando juntas para efetivamente ficarem juntas pelo resto da vida, se possível, né? De construir uma família, de ter filhos, enfim, construir a vida junto. Aí, novamente, vem o alívio daquele mal-estar, depois de um tempo, o mal-estar volta, porque você não resolve as questões internas que te levam a isso. Aí você começa a sentir mal-estar novamente, aí vai, pronto. Isso aí é um círculo vicioso, né? Então, dentro da sexualidade, como é que isso funciona? A pessoa está buscando amor, aceitação, está atrás de um relacionamento, gostaria de ter, precisa, quer ter, como todo ser humano normal deseja, um relacionamento amoroso, onde ela seja feliz, né? Só que ela se envolve pela carência afetiva, pelo receio, pela insegurança, pela baixa autoestima, por achar que não vai achar essa pessoa, que ninguém vai olhar para ela vai se contentar com um pseudo relacionamento afetivo, um falso relacionamento afetivo, porque a base dele é apenas sexo. Na verdade, a pessoa ela tem, uma boa intenção. Sim. Mas o inconsciente leva para um comportamento que não vai ter, não vai trazer o resultado da verdadeira intenção. Não. Eu vou exemplificar com uma jovem que eu atendi há um tempo atrás, a minha paciente. Ela, uma pessoa assim, ela sofreu abuso na infância durante muito tempo por parte de uma pessoa da família. Essa pessoa sempre humilhava ela, dizia que ela era... Quando ela meio que questionava, porque assim começou ela jovenzinha, foi o primeiro homem dela, né? Mas essa pessoa botava ela para baixo, dizia que ela era feia, que ele estava fazendo um favor para ela, porque ela nunca ia conseguir ninguém, porque ela era feia, ela era burra, ela era muito magra.
e que então, assim, ela tinha que se contentar, porque ele ainda estava fazendo um grande favor para ela. Ele estava iniciando ela na vida sexual e dando prazer a ela, que ela nunca ia encontrar, porque ela nunca ia ter uma pessoa que fosse se apaixonar e gostar dela. Então, ela tinha que ainda achar bom o que ela tinha. Imagina esse quadro, né? Então, a baixa autoestima dela, assim, era no chão mesmo. Aí ela foi se tornando jovem e tinha nessa prática desse relacionamento sexual abusivo, tinha o uso de pornografia, assistir filmes, ver revistas, que era imposto para ela. E depois de um certo tempo, ela começou, como ela sentia o prazer físico, então, quando essa pessoa deixou de assediá-la, não teve mais oportunidade, mas ela ficou viciada em sentir prazer físico. Ela ficou viciada no orgasmo. Aí ela começou a usar pornografia. Ela mesma foi para a internet, uso de pornografia, e terminou em sites de relacionamento virtual, aqueles sites em que a pessoa, né, tira a roupa, mostra o outro lado vai dizendo, como você é gostosa, como isso aquilo, e tendo relações sexuais virtuais. E acabou virando uma coisa que sempre que ela entrava em ansiedade, ia ter uma prova, acontecia um conflito, uma situação no trabalho dela, que ela ficava ansiosa, a forma dela aliviar a ansiedade era fazer sexo virtual. Então, ela tinha aquele momento, né, do prazer sexual, que dava aquele alívio e tudo, mas passava algumas horinhas ali depois disso e ela começava a se sentir mal com ela mesma, porque vinha um sentimento de culpa, de vergonha, porque se a família dela soubesse disso, ela uma jovem morando em casa, com pai e mãe dentro de casa, irmã mais velha e tal. E então aflorava todos esses sentimentos dela, e ela ficava lembrando do que aconteceu com ela quando ela era menina e adolescente, o que aquela pessoa dizia para ela. Aí pronto, ela começava com mal-estar novamente. Então, isso acabou, ela repetia esse ciclo. No começo, ela repetia assim, um dia sim, um dia não, depois passou ser todos os dias, depois ela não conseguia mais nem estudar, nem trabalhar, porque ela tinha que ficar o dia inteiro praticamente ligada no computador, buscando satisfazer essa necessidade, né, de prazer, mesmo sabendo que era uma coisa fictícia, né? Mas momentaneamente ela tinha e fantasiava que aquele cara com quem ela estava, às vezes ficava um relacionamento um pouco assim, sempre o mesmo cara durante um tempo, então ela começava a fantasiar que o cara ia acabar se apaixonando por ela e que eles iam se conhecer. Então, quando o cara era de fora, assim, fora que eu digo fora do estado, mas aqui do Brasil, aí ela começava a querer que ele viesse para cá. Então, assim, era muito sofrimento, muito, né? Então, isso é uma compulsão sexual. Esse comportamento passa a ser a necessidade da pessoa. Ela começa, tudo para ela se volta em busca disso. Então, ela não consegue mais estudar, não consegue mais manter relacionamentos nem com amigos, com amigas, assim, de amizades, porque, assim, ela fica realmente tão dependente do sexo quanto uma pessoa é dependente, um usuário de crack vai ser dependente do crack. Ele vai ter que fumar aquela pedra 2 de manhã, 2 de tarde, 3 de noite, cada vez mais, tirar aquela carreira de cocaína e por aí vai. Síria, tá claro, tu acha que tá claro? Sim, sim. A compulsão, ela
no caso, seja a compulsão pelo sexo, a droga, a comida, compra, está diretamente, né, implícito ali ligado às emoções, toda e qualquer emoção que a pessoa for sentir, que a incomode, ela já vai direto para aquela compulsão, é isso? Nem todo mundo vai desenvolver uma compulsão, né? Tem pessoas que lutam com baixa autoestima, lutam com sentimentos de rejeição, de inadequação, com depressão, com uma série de coisas, mas necessariamente não desenvolvem uma compulsão. Isso vai depender de fatores genéticos da pessoa, quando ela tem uma predisposição, por exemplo, a gente sabe que o alcoolismo tem 40% de contribuição, os estudos comprovam isso, né? Um filho de um pai alcoólatra ou de uma mãe alcoólatra tem 40% de chance de desenvolver dependência de álcool também. Existe uma programação cerebral, principalmente se durante a gravidez tiver, no caso, né, se for uma mãe alcoolista, uma mãe dependente química que usa droga, usa cocaína, heroína, crack, durante a gravidez, a criança nasce dependente química. Infelizmente, tem bebês que nascem com a dependência química e precisam ser tratados, né? Mas vamos voltar para o sexo. Então, não depende de várias coisas, do ambiente e das situações que você está exposta e até mesmo da sua hereditariedade. Mas sempre vai ser via um campo emocional desequilibrado, disfuncional, de um mal-estar emocional muito ligado à carência, a esses sentimentos de rejeição, de não ser amada, não ser especial, não ser importante, né? Então, como qualquer compulsão. Mas por que também isso acontece? Porque o prazer sexual, ele é muito poderoso. O que acontece no nosso cérebro é uma explosão de neurotransmissores, assim, que acendem todas as sinapses lá dos neurônios, todas as sinapses produtoras de sensação de prazer. Então, é uma inundação de neurotransmissores, são substâncias responsáveis pela condução dos impulsos no cérebro. É mais potente do que a pessoa está estando numa viagem em que ela usou muita droga. Tanto é que muito dependente de cocaína também tem compulsão sexual, que junta as duas coisas. Então, ele usa a droga para potencializar ainda mais o prazer sexual. Então, toda a compulsão, a base dela é essa produção de serotonina, dopamina, esses neurotransmissores que fazem com que a pessoa sinta uma sensação assim de euforia, de alegria, uma coisa assim, uma sensação muito grande, imensa mesmo, de prazer, de a pessoa sair, ela fica como se não tivesse nenhum tipo de aborrecimento, nenhum tipo de preocupação, ela fica em êxtase, é o que eles relatam, usam essas expressões, né? Então, a dependência sexual, ela tem o mesmo mecanismo que tem uma dependência química,
né? E a gente sabe que depois que a pessoa passa aquele pique de prazer, isso é muito evidente no alcoolismo, né? A pessoa começa, à medida que vai passando o efeito, aí a pessoa começa a ficar chorona, começa a ficar deprimida, triste, aí começa, porque eu não valho nada, porque a vida não sei o que lá, porque, né, ela começa a se maldizer e tal. E é a mesma coisa numa atividade sexual, assim, fortuita, né? De você, de repente, acordar do lado de uma pessoa que você nem conhece direito, ou uma pessoa que você conhece, mas você nunca imaginou estar com ela. Uma ressaca moral, né? Uma ressaca moral, do tipo, o que é que eu estou fazendo aqui com essa pessoa? Aí você não tem a ressaca física, mas você tem essa ressaca moral, da vergonha, da culpa, do que é que eu fui fazer e agora, né? E se sente suja, né? sim, tem essa sensação, né, de... Digna, é uma sensação muito terrível. A mulher se sente assim, embora ela tenha consentido, embora às vezes ela procurou por isso, mas ela se sente um objeto mesmo, assim, uma receptácula de sêmen, né? Porque ela não leva nada afetivamente dali. Algumas poucas palavras ditas lá no início para que, né? E outra coisa, muitas vezes esse tipo de relação, como você não tem intimidade com a pessoa pessoa não sabe seu ritmo. A mulher tem um ritmo diferente do homem, em termos de excitação e chegar ao prazer, né? Que passa muito por ela se sentir desejada, passa muito pelos jogos preliminares, né? Daquela abordagem. Aí se o cara chega lá, vem cá, meu bem, agora, e se satisfaz e vira pro lado e dorme, pega no sono, começa a roncar, e a mulher não chegou lá, nem prazer ela teve nessa relação, aí mesmo que ela se sente um objeto. Além de não ter prazer, vê que a pessoa não tem interesse nenhum de dar esse prazer. Isso. De saber o que ela quer ou o que ela gosta. Exatamente. Eu já ouvi relatos de muitos homens, né? Não vou generalizar ou se tem algum estudo científico sobre isso, mas eu já pude ouvir relatos de muitos homens que saem na primeira noite com a mulher, numa balada, de uma festa, alguma coisa assim, ou conheceu naquele dia e saiu. Segundo relatos, já ouvi muitos, que depois que tem a relação, eles sentem nojo. Não sei se é algo do masculino, ou se é porque não teve uma interação, aí depois que... A maioria deles diziam que ia pela aquela excitação, aquela coisa somente do sexo, mas depois sentia... Principalmente, a maioria dos homens que me relatou isso, principalmente pessoas que iam pagar, né? Na mulher que faz isso, né? Que eles estavam com vontade só pelo sexo e depois pagava lá a garota de programa, mas depois ficava com nojo dela, depois se satisfazia como se... Porque às vezes a gente pensa que é só o homem que sente esse tipo de coisa, ou só a mulher, mas o homem também, que tem dependência de amor e sexo, ele depois também sente essa questão. Porque, na verdade, por não ser algo saudável, o sentimento que aquela pessoa tem, tanto faz o masculino como o feminino, não vai ser uma coisa legal. Porque é algo disfuncional, é algo diferente daquilo que tem proposto para o casal, para o homem e para a mulher. Né? Que é uma iniciação, que é o diálogo, que é uma conversa, que é uma afinidade, que é uma química que acontece primeiro, que é aquele romantismo, que é se conhecer. Então, como não acontece no curso, acontece na questão da flor da pele, né? Que realmente quer aquilo ali como uma droga realmente, porque quer aliviar alguma coisa, é semelhante à comida. Eu lido muito com a questão da comida.
tenho trabalhado muito isso na minha vida. Sim. E aí, no meu caso, é o doce. E aí, depois que eu como, e aí sim vem tudo isso. Vem tudo isso, de eu me sentir impotente, de eu me sentir incapaz, de eu me sentir fraca, não conseguir, tô mais longe do meu propósito, do meu objetivo físico. Sente todas essas coisas. Por quê? Porque foi uma coisa disfuncional. Aí vem essa frustração. Na parte da comida. É uma coisa disfuncional também, por quê? Porque quando eu como de forma exagerada. Sim. Né? Porque se eu tivesse aquela coisa de comer a quantidade, no tempo certo, não muito mais, é uma coisa que foi fora do comum, fora do normal. Né? Não é para saciar uma fome. Você não come de forma na quantidade certa. Assim, o sexo é assim também. Né? É uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Deus nos criou com sexualidade. Ele nos criou para sentir prazer, criou o sexo, não foi só para procriar, como geralmente se diz, né, que nos tempos antigos as pessoas só tinham relação sexual para fazer filho, né? E eu acho que a Igreja Católica ainda advoga nesse sentido, você não pode usar anticoncepcional, né? Eu ia falar que o meu filho mais velho, de lá, ele chega sempre aqui, não é para isso, é só para procriar. Exatamente. É pecado de prazer. E até assim, durante muitos anos a mulher foi castrada de sentir prazer, porque se ela sentisse prazer no relacionamento sexual, ela era mal vista, ela passava a ser vista como, né, uma mulher leviana, porque não era para ter, nem com o marido ela não podia ter prazer sexual, né? E então, assim, o que acontece hoje, né? Já aproveitando e falando essa coisa cultural, né? A gente vive uma sociedade hoje com valores muito favoráveis a essa sexualidade da falsa intimidade, essa sexualidade sexo por sexo. Por quê? Primeiro, nós temos o valor do culto ao corpo, né? Então, as mulheres botam botox, fazem plástico, puxa para cá, e fio para cá, e fio para lá, por dentro. Você está vendo uma plastificação da mulher. Você vê principalmente atrizes, né? Você tem até, se elas não tiverem algum traço marcante no rosto, elas começam a ficar tudo iguais. Botam botox no lábio, aquele lábio. Outro dia eu vi um cara se referindo, lábio boia. Fica com aquele negócio assim. Aí puxa o olho, sobrancelha. Então, assim, a gente vive. Aí a atividade física, né, muito intensa para procedimentos de lipo, e botox para cá e botox para lá. Assim, um culto a esse corpo perfeito. Para que esse corpo dê prazer e receba prazer. Né? Não é mais para ficar bonita, para ficar charmosa, para ficar... É para ficar... como é que se diz? Está me faltando a palavra. Para ficar atrativa para consumo. Mais ou menos isso. Aí você tem o culto, você tem o outro valor do hedonismo. Hedonismo vem de uma palavra grega que é prazer. Então, as mulheres, assim, ser humano hoje em dia, tanto homem quanto mulher, a busca do prazer pelo prazer. Quanto mais, aí a compulsão sexual vai se tornando cada vez mais distorcida. Porque chega um momento que não é só mais um relacionamento homem-mulher, tem que ser A3, tem que ser A4, tem que ser
um sistema de troca-troca, né, os casais vão em locais onde a pessoa vai trocando o casal, aí vai para pornografia, às vezes, aí vem o sadomasoquismo, vem a pedofilia, e aí o prazer não é só mais com adolescente, né? O prazer já envolve uma criança, daqui a um pouquinho envolve bebês, né? Existem bebês que acabam até morrendo, porque aí se alguém tem acesso a uma web, uma internet, né? A Deep Web, vai ver o que é. Então, assim, vai havendo toda uma distorção pela essa questão. A gente vive também, a sociedade, o valor da sexualização exagerada. Em tudo tem que ter sexo. Para vender uma pasta de dente, para vender um automóvel, você precisa ter uma sexualização daquilo. Linguagem subliminar, né? Um monte de coisa. E um outro valor é ser feliz a qualquer preço. Só que esse ser feliz, muitas vezes, é a troca da intimidade real pela falsa intimidade. O que é a intimidade real? É o prazer emocionalmente saudável, né? O sexo de forma funcional, saudável. Então, amor e sexo equilibrados, o sexo como expressão máxima, final, que a gente falou na semana passada, de que a cereja do bolo, que a pessoa come a cereja do bolo para depois ir comer o bolo, né? Então, o sexo é a culminância aquele relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens e duas mulheres, né, que é a realidade hoje. Mas eu digo, entre duas pessoas, um relacionamento assim de tanta cumplicidade, de um querer ser do outro e querer o outro para si, dessa fusão, né? Então, o sexo é a expressão disso. Então, eu só vou sentir um prazer legítimo, que não seja só o prazer sexual, físico, mas um prazer emocional, junto com o prazer físico, quando eu estou com uma pessoa que eu quero me dar a ela e quero recebê-la também. Então, assim, no relacionamento sexual funcional, você quer dar prazer ao outro. Todos os dois estão empenhados em dar prazer um para o outro e não em ter prazer. Isso aí é a falsa intimidade. Eu quero ter prazer. Não me importa se a pessoa com quem eu vou ter o ato sexual vai ter prazer ou não. Eu quero ter o meu prazer. Então ficam os dois nessa, né? Vai entrar o interesse egoísta, na verdade, sim, né? É uma relação egoísta, onde cada um está atrás do seu prazer. Se o outro vai ter prazer ou não, é o problema do outro. Então é uma competição de quem tem mais prazer, de quem chega primeiro, de quem, sabe? Isso é a falsa intimidade, é a troca, né? É a troca do amor, né? Pelo sexo. O sexo em primeiro. Então, o que vale é a atração sexual ou física. Então, é aquela coisa assim, que você se sente atraído fisicamente pela pessoa. É um pouco do elemento da paixão, né? Então, a nossa sociedade hoje, ela tem esses valores, né? As pessoas têm medo de intimidade verdadeira, se mostrarem quem elas são. Porque numa intimidade verdadeira eu vou ter que ser eu, né? Exatamente. Verdadeiro eu vou ter que ser eu, de verdade, né? E aí é onde as pessoas têm esse medo. Eu vou ter que entender que eu vou ser vulnerável. Eu não vou ser essa mulher de plástico, né? Como você estava citando agora há pouco.
que mascarada, né? Então, assim, para uma relação saudável, cada um tem que ser você mesmo. E vai ter as indas e vindas, e o diálogo e a sinceridade é que vai fazer com que tudo isso se encaixe da melhor e mais elevada maneira, né? Então, assim, isso é a compulsão sexual, é quando o sexo ele é a razão de ser do relacionamento. Aí as pessoas se frustram, não só. Eu falo muito das mulheres, porque as mulheres são as que mais sofrem dentro desse tipo de relação, né? Porque por mais que a pessoa se diga... Né? As que mais sofrem, ou que demonstram mais, né? Sim, porque por mais que ela demonstre ser liberal, ser, sabe, não, tá tudo bem, mas lá no fundo tem uma necessidade. Nós nascemos com essa necessidade de pertencermos a alguém, né? E alguém pertencer a nós. Sim. No fundo, as pessoas ainda... Eu fico vendo, assim, essas celebridades, né? Que tem essa coisa, não, né? Sexo e tal. Mas vira e mexe, a gente vê esse pessoal casando. Parece que querem ser tão liberais, né? Mas o comportamento... porque o casamento, quem casa é porque quer algo sólido, não é verdade? Então demonstram ser tão colados, mas acabam casando. Ou seja, no fundo do inconsciente, está sim procurando algo sólido. Embora a fala diga outra coisa. Sim. Porque isso aí é uma necessidade do ser humano. Entende? Hoje eu estava ouvindo uma live de 2 pastores que eles diziam assim: cara, eu não sei se uma pessoa milionária, eu não tenho certeza se uma pessoa milionária é feliz. Eu não tenho certeza se a pessoa mais linda do mundo é feliz. Eu tenho minhas dúvidas, mas a pessoa que encontrou alguém que a ame e que deseja ser amada e que constitui uma família, essa pessoa eu sei que ela é feliz. Com dinheiro ou sem dinheiro, Por quê? Porque é a base do ser humano. É o que o ser humano procura. É uma base, é algo sólido, né? Então, mesmo que o discurso dele seja outro, mas no comportamento a gente vê que vivem casando. Separa logo, mas casa. Né? Isso mesmo. Assim, é uma coisa realmente muito complexa, porque a gente acaba... A sociedade, né, os valores, quando eu falo sociedade, a nossa sociedade atual, pós-moderna, né, contemporânea, com esses valores todos de não a família, não a própria... Essa questão de gênero, né, da negação da identidade sexual, para dizer que não existe isso, homem, mulher, sexo masculino, feminino, que isso é uma construção cultural, né? E aí vem toda essa confusão que a sociedade está vivendo, exatamente por uma busca por não admitir, por estar em negação, de não admitir aquilo que é normal, né? Ontem eu fiz um post para o meu Instagram falando exatamente sobre isso, né? Depois que Deus, lá em Gênesis, depois que Deus faz toda a criação, ele resolve criar o homem. Então ele cria o primeiro homem, né, do barro, da terra, tudo, sopra o fôlego da vida, que no caso é mente, é consciência, é racionalidade. Os animais têm fôlego de vida, mas é diferente do fôlego de vida. Deus os criou já com fôlego de vida, mas eles são irracionais. No ser humano, quando ele cria, a imagem que é dita é que Deus sopra o fôlego da vida nas narinas do primeiro homem. Então, assim, essa é a nossa alma,
né? A nossa mente, esse entendimento de quem somos, a nossa personalidade, que o animal não tem. É isso que nos diferencia. E depois que ele faz o homem, ele percebe que não é bom para que o homem viva só. E ele faz, então, a mulher. E dependendo da tradução, tem traduções que criou o homem como a sua metade correspondente. Né? E como... Então, assim... Gêmea não, né? Então, assim, homem e mulher criados com a mesma essência, uma essência divina, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem nos nossos arquétipos, né, no nosso inconsciente coletivo, né, pegando uma linguagem bem aí da psicanálise, a gente busca isso, né? A gente tem o arquétipo do homem ideal, o arquétipo da mulher ideal, e todo esse arquétipo que fez a sociedade chegar onde chegou hoje, né? Ter se multiplicado. A gente tem um instinto sexual, mas tem um instinto do amor. Né? Mulher não tem cio, homem não tem cio. Né? Então, não é diferente do animal. É algo que a gente pode ordenar, organizar, né? Sim. E que tem que ter componentes emocionais saudáveis para você estabelecer um relacionamento sadio. Sim. E é isso, não sei se vai dar tempo de algumas pessoas perguntarem alguma coisa. Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem ainda aí uns minutinhos. Esse é o momento, né? Eu quero deixar aqui uma frase para quem está aí na live, né? Já que a gente está falando aí. Eu escutei uma frase, né? Que você pode até falar algo que diz assim, que quem pelo sexo vem, pelo sexo vai, né? E é uma frase que eu escutei numa live e que eu aderi para minha vida, né? Porque muitas mulheres, elas já se entregam no primeiro dia porque acham que isso vai conquistar, que isso vai segurar, que isso... Mas, na verdade, é muito propício isso, que quem pelo sexo vem, pelo sexo também vai, né? Então, isso é algo que faz a diferença, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que tenha, né, essa tendência da questão emocional, começar a trabalhar isso, né? Sim. Sentido. A saída agora, assim, aproveitando esse finalzinho, a saída para quem está envolvido numa compulsão sexual é a mesma para quem está envolvido com a dependência química. É procurar tratamento. Trabalhar, se conhecer, saber as fontes da sua ansiedade, as fontes das suas angústias, das suas carências. Então, fazer a terapia, né, uma psicoterapia, de ter um suporte psicológico. Existe também tratamento medicamentoso para a pessoa voltar a equilibrar a sua libido, ou de mais ou de menos, né? Que vai mexer com isso, porque mexe com os hormônios, né? Então, a pessoa precisa depois fazer o equilíbrio hormonal também. Então, a saída sempre é buscar ajuda, né? E também buscar um relacionamento com Deus. Porque, assim, o ser humano, ele não é só corpo, ele não é só mente, não é só emoção. Hoje, a própria psicologia reconhece que o ser humano é um ser biopsico, sócio-espiritual, né? Então, a pessoa ela tem uma necessidade de lidar com a sua espiritualidade, porque ela é mais que um animal, né? Ela não é uma pedra, ela não é um bicho, ela é um ser humano, ela tem uma alma, ela tem mente, ela tem um diferencial. Então, a pessoa
ela tem a necessidade de se conectar com uma força superior a ela mesma, com um poder superior a ela mesma. Principalmente quando precisa sair desses quadros onde ela está chegando no fundo do poço da humanidade dela. Né? Vai chegar um momento que sai do nosso limite, do nosso controle de fato, né? Mesmo, eu tenho isso como experiência própria, né? Mesmo num tratamento terapêutico, mesmo às vezes num tratamento medicamentoso, mesmo aderindo novos hábitos, ainda assim a gente precisa do poder superior. Sim. Mesmo assim. A gente faz toda a nossa parte, né? É como se fosse um quebra-cabeça. É aquela pecinha. Você pode arranjar seu corpo, você pode arranjar sua alma lá na terapia, né? A alma que eu estou querendo falar, essa parte emocional, a forma de pensar, de sentir e tal. Você pode arranjar a parte social dos seus relacionamentos, aprender a se relacionar melhor, sem tantos conflitos e tal coisa. Mas, assim, você precisa ajeitar o seu lado espiritual também. Então, você precisa buscar uma crença para você, né? E existem crenças e crenças. A crença com letra maiúscula e tem as crenças com letra minúscula, né? Então, não é seu Deus próprio, seu nirvana, o seu, né? Aí continua sendo eu comigo mesmo, né? Eu sou meu Deus. Não, mas é um ser pessoal fora de você que tem que ter alguém Criador de todas as coisas. Isso. Criador e mantenedor de tudo. Exatamente. Onde eu volto à minha essência, né? Porque se eu voltar de onde eu saí, né? Eu voltar de onde eu saí. É a nossa essência. Isso é. Deus E é muito interessante que a gente tem que ter esse encontro com o poder superior, né? E esse encontro com você mesmo. As duas coisas são necessárias. Sim. Eu acredito que o espírito e mente andam juntos, né? Onde acontece a metanoia e a nossa mente, ela vai direcionar as emoções vão direcionar o corpo. Então, na verdade, a gente costuma dizer corpo, alma e espírito, mas na ordem de primazia é espírito, alma e corpo, né? Que a gente deve... eu acredito que a gente deve buscar. Sim, aí nós encontramos realmente o nosso real valor. Eu posso dizer assim, eu falei dessa compulsão sexual com uma forma... Alguém botou aqui que eu fui muito desenvolta e tal, me parabenizou, porque eu vivi isso. Esse quadro que eu pintei aí, eu vivi tudo. Começou com abuso sexual na infância, o despertar da minha sexualidade muito precocemente, essa dependência de amor e sexo na juventude, que foi se transformando numa compulsão sexual. E eu só realmente fui arrancada desse turbilhão aí quando eu cheguei no fundo do poço. E aí foi onde eu fui resgatada, quando eu tomei consciência da minha espiritualidade, da necessidade que eu tinha de um relacionamento com o poder superior. Foi quando eu passei a buscar a Deus, né? E Deus nos fala, né? Se você me buscar de todo o teu coração, você vai me achar. Eu tô bem do seu lado, você só precisa querer me encontrar, né? Que ele é onipresente e que está sempre presente. E eu quero dizer que eu encontrei foi de onde eu
foi por onde eu saí do fundo do poço, e hoje eu tenho consciência do meu valor, de quem eu sou, né, e que eu me Resgate da deixo... identidade, né? Sim, eu tenho uma identidade maior do que, eu sou a Síria, eu sou escritora, eu sou psicóloga, eu sou... É muito maior que isso, né? A minha identidade é um ser humano especial para Deus, criado e amado por Deus. Né? Então, eu só aceito uma pessoa que tem a mesma concepção dela mesma. Para dar certo. Maravilha! Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Foi um fechamento muito bacana que eu estou aqui em êxtase. Nesse testemunho tão maravilhoso, o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus faz em nossas vidas, né? E a questão do reconhecimento, né? Porque você vê que quando nós adoecemos, a questão de sair da negação, quando nós adoecemos do corpo físico, a gente vai em busca do médico. Médico nenhum vai bater na porta, de porta em porta, você está doente, você está doente, você está doente. Jesus Cristo é a mesma coisa. Esse poder superior é a mesma coisa. Ele não vai bater, na verdade, é a gente que vai em busca. A gente tem que reconhecer que precisa. A gente tem que reconhecer que está doente, que precisa, que necessita desse encontro maravilhoso, né? Dessa ajuda maravilhosa, desse relacionamento, na verdade, maravilhoso, né? Que é se relacionar com o poder superior. E é isso. Hoje foi muito maravilhoso, muito gostoso, muito produtivo. Vocês concordam, gente? Vamos se despedir. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. Eu vou estar com a Kelly Ferreira, que também é uma terapeuta. Ela é uma terapeuta quântica. A gente vai falar sobre energia sexual, né? Energia dentro do sexo, que também existe, né? É comprovado que o sexo ele não é só físico, só emocional, só espiritual, mas ele também é energia. Você também recebe a carga daquela pessoa. Aí você imagina no que nós estamos falando aqui sobre a pessoa que tem a compulsão sexual e que desesperadamente sai com qualquer pessoa e recebe aquela carga, né, de energia. E segundo estudo científico, dura mais ou menos aí 6 meses essa carga de energia. Por isso que muitas pessoas depois ficam muitas vezes depressivas. E essa carga de energia, a gente pode considerar, Síria, que vem do mundo espiritual, né? Dependendo do que aquela pessoa faz, da mentalidade, espiritualmente, o que aquela pessoa carrega espiritualmente, porque quando a pessoa ela sai para um evento, para uma festa, para uma balada, ela não quer saber que carga tem naquela pessoa, carga emocional, carga espiritual, ela sai com aquela pessoa, né? E o sexo, ele passa tudo isso. É uma junção ali das duas pessoas, né? Sim. Junção de alma, de espírito, de energia, de tudo. E aí, na próxima sexta, vai ser sobre isso que a gente vai falar aqui com a Kelly Ferreira, que é uma fisioterapeuta quântica, né? E vai ser maravilhoso. É bem interessante. Quero agradecer de todo o meu coração. Amo estar aqui aprendendo, amo essas lives. Tem pessoas que hoje, no início da live, já falou, estava aqui ansiosa esperando. Isso é muito maravilhoso, né? E com certeza, na próxima sexta vai findar esse assunto. Já estou perguntando ao Poder Superior o que é o próximo assunto, né? Do próximo mês. Creio que ele já vai direcionar no meu coração. E com certeza não nos faltará oportunidades, né? De nós estarmos juntas novamente. E Amém. Pode dar as considerações finais. Eu já agradeço a todos que estiveram aí. Pois tá certo, queridas. Tudo de bom para quem está aí, que eu não sei exatamente, e que vocês procurem se conhecer e crescerem emocionalmente, crescerem espiritualmente, porque vocês são muito especiais. Todo ser humano foi criado de uma forma muito especial por Deus e ele é apaixonado pela gente e quer ter um relacionamento com a gente. Então, assim, ele nos busca
ele nos encontra quando ele nos acolhe, melhor dizendo, quando a gente busca, ele se revela, a gente acha. E só assim a gente vai viver o que o sexo foi um presente de Deus para o ser humano. Né? Ele nos deu emoções, a capacidade de se alegrar, né, de sentir, de amar, e também de ter prazer dentro de um sexo saudável, dentro de um relacionamento saudável. Né? Sim. E é isso. Tem muitas fãs aí, viu, Síria? A Leonarde fez um bom comentário aqui, foi muito maravilhoso. Beijos. Beijos para todos vocês, tá? Fiquem com Deus e na paz. Tchau, tchau. Tchau.